Muito bem, pessoal. Vamos iniciar então a aula, né, sobre a parte relacionada à gestão do conhecimento, onde eu pretendo apresentar aqui a metodologia, né, para o diagnóstico e gestão do conhecimento. Essa metodologia foi desenvolvida por mim em 2005, aproximadamente, né, quando nós víamos aí uma série de formas, né, de diagnosticar ou de identificar, né, como a gestão do conhecimento ocorria, e eu resolvi, então, agrupar os modelos existentes em uma metodologia composta aí de 3 etapas, né? A primeira etapa, que é essa aqui, ó, onde a transferência de conhecimento ocorre entre as pessoas, né? Principalmente aí buscando a socialização, né? Então, vou escrever aqui a socialização. No segundo modelo, a gente busca trabalhar a questão dos processos, que então, aqui é mais a parte de tecnologia e processo, né? Vou colocar aqui processos, né? Mais tecnologia, né? Tecnologia de informação e comunicação. E o terceiro modelo é mais uma visão sistêmica, onde a gente busca aqui o equilíbrio sistêmico, né? Das práticas de gestão do conhecimento. Então, são essas 3 abordagens, né? Para um diagnóstico, né? Em uma organização para identificar os gaps, né? Os hiatos, né? Em termos de transferência de conhecimento. Muito bem. O primeiro deles, então, é esse modelo aqui, o conhecido, vou colocar aqui em cima, né? CSI, né? Que é a socialização, externalização, combinação e internalização, né? Esse modelo, ele, ele, ele é um modelo já antigo, né? 97, desenvolvido aí, ou apresentado, né? Pelo Nonaka e Takeuchi, naquele seu livro de gestão do conhecimento nas empresas, né? E o livro fala só sobre esse modelo, né? O que representa esse modelo? Que a transferência de conhecimento ela ocorre em algumas etapas. A primeira etapa, ele chama aqui de socialização, quando ocorre a transferência de conhecimento do tácito para outro tácito, ou seja, de pessoa para pessoa, né? É a reunião, é o debate, é a conversa, né? Interagindo 2 ou mais pessoas, tá? Vou colocar aqui 2 ou mais, né? Feita a socialização, aí, a seguir, né, vem a externalização. O que é a externalização? É o documento, é a parte explícita, né, desse conhecimento que é produzido. Então, vou botar aqui na forma de um documento, né, que é gerado, e aí você externaliza, né, o resumo dessa conversa, né, o que sobrou dessa conversa, né. Esse documento independe de pessoas, por isso que nós estamos na dimensão aqui, ó, explícita. Não tem gente aqui, tem meio físico, né? Um documento, uma mídia, alguma coisa que independa de alguém estar do lado, tá? Feita essa geração do conhecimento, ele chama aqui de conhecimento conceitual, porque é o que está no papel, né? Ou que está numa mídia, né? Ele, então, parte para a etapa seguinte, que é essa aqui, ó, de combinação. O que é a combinação? É pegar esse documento, ó, e indexar. Mais um index, né? Ou seja, é o papel que as bibliotecas fazem, né? É o papel que o administrador de dados faz, né? Que é indexar uma informação de modo que eu consiga recuperar essa informação depois, tá? Daí, a simbologia aqui é uma rede de computadores, né? Onde nós temos aí a combinação de quê? O documento inserido ali
e mais um índice de como chegar a esse documento. Feito a combinação, etapa 4, o que acontece? Internalização. Ó, alguém vai ali, acessa o documento, lê esse documento, internaliza, né? E daí pode ser gerada uma ação, né? Pode ser gerada uma ação. Então, aqui temos uma potencial ação, tá? Feito isso, volta ao ciclo de socializar. Então, essa roda aí, né? Ela, na verdade, é uma espiral que ele chama de espiral do conhecimento. Então, isso que nós temos que trabalhar. Será que nós estamos fazendo essa espiral do conhecimento acontecer ou não? Então, vamos ver aqui exemplo, né? Tem esse exemplo, que é o brainstorm. O brainstorm, ela é uma prática já conhecida, né? Onde é apresentado o problema para o grupo, aqui, ó, né? Esse grupo expõe ideias, organiza e prioriza soluções. Então, um debate é uma socialização que tem nesse grupo, né? Esse grupo, depois de ser feita essa socialização, registra a solução. Então, ele externalizou. Agora, se ele parar por aí, acabou. Então, eu fiz o meu brainstorm, utilizei essas etapas aqui, ó, que é a parte tácita para o tácito e tácito para o explícito. Acabou. E o resto? Se eu não fizer o resto, eu tenho um gap. Então, esse é o ponto aqui desse modelo. Então, a gente analisa o quê? Esse gap. Então, se na prática de brainstorm eu não armazenar, eu não disponibilizar essa informação para outros, eu não combinei, eu não indexei. Então, eu fiz aqui um gap. Se eu não fiz isso, eu vou ter dificuldade para internalizar, ou seja, alguém acessar essa informação e fazer alguma coisa com ela, né? Tomar uma decisão, né? Então, se isso não foi feito, outro gap. Se foi feito, beleza. Então, temos uma prática de brainstorm, onde esse processo aqui, ó, né? Desde a socialização até a internalização aconteceu. Beleza. Então, tá perfeito, né? Então, o que que nós temos que observar nas práticas de gestão? Se esse ciclo, né, ele está acontecendo, que é o equivalente a um PDCA, né? Então, plano, do, check e avaliação, né? Então, essa é o primeiro modelo, esse é o uso do primeiro modelo. O segundo modelo já são os processos. É um pouco parecido, né? Mas só com viés não mais das pessoas, mas das etapas desses processos, né? A primeira etapa, identificar, criar conhecimento, né? Eu vou lá, vou capturar essa informação, né? Conjunto de informações conectadas, conhecimento, e, a partir disso daí, eu vou partir para a etapa seguinte, que é de retenção dessa informação, né? Reter em alguma base de dados, algum sistema de informação, né? Tudo olhando processos aqui, tá, pessoal? E aí, eu feito isso, eu vou fazer o quê? Disseminar. As pessoas vão acessar, eu vou poder disseminar essa informação e aí sim aplicar. Aplicou? Aí eu vou gerar novas informações, novos conhecimentos, e a aplicação está relacionada direto aos meus projetos e processos. Então, o que eu tenho que observar nesse modelo? Se esse ciclo está acontecendo, eu estou criando, identificando, aliás, e criando, eu estou retendo, disseminando e aplicando. Muitas vezes a gente cria, né, ou identifica, retém, às vezes conosco mesmo, né, e não dissemina para ninguém. Beleza, parou aqui, ó. Você não fez gestão do conhecimento, a não ser para você mesmo, né? E isso não é uma gestão do conhecimento. Isso aí é um autoaprendizado, né? Mas não visa a organização como um todo,
para atingir o seu objetivo. Tem dois objetivos aí. Um é o individual, aí você está retendo informação para o seu uso. Tá, beleza. Se você não aplicar isso para nada, não serve para nada, tá? O outro é você reter essa informação e depois disseminar para uma ação efetiva. Aí, beleza, aí você está olhando a organização. Então, você tem que olhar se isso está acontecendo dentro da organização. Isso é fonte, é objeto, né, desses autores aqui, tá certo? Então, foi baseado nesses autores a criação desse modelo, tá? E prática, vamos para a prática do brainstorm agora? Mesma coisa, hein? Como é que funciona? As etapas do brainstorm estão aqui, né? Apresenta o problema, expõe ideias, organiza, prioriza, debate e chega à solução. Registra a solução. Está aqui, ó. Registra a solução. Se você fez essa etapa 1, beleza? Fez a etapa 2, ótimo. Agora, não fez a disseminação nem a aplicação, não funcionou, né? Então, tem um gap aqui e tem um gap aqui, né? Eu não falei desse círculo aí branquinho no meio, né? Esse aqui, e nem do amarelo, mas é a base para a gestão do conhecimento. O quê? Tecnologia, processos e pessoas são os três formas de avaliar que eu estou trazendo aqui, né? Pessoas, eu já fiz na primeira, em parte de processo, né? E essa segunda, processo e tecnologia, né? E são as formas de você capturar, né, ou tratar informação, transformando em conhecimento. Para isso acontecer, eu preciso de recursos, eu preciso de ter competências, né, estabelecidos, métodos, especialistas, decisores, usuários, ou seja, tem que ter esse meio ambiente funcionando aí, né, para isso acontecer, tá certo? Então, qual é o aprendizado desse segundo modelo? Se eu identifico e crio, retenho, mas não dissemino nem aplico, eu estou com um gap, e é nesse gap que a gestão do conhecimento visa trabalhar, tá bom? O terceiro modelo, nós estamos no terceiro, hein, pessoal? O terceiro é baseado nesse livro aqui, ó, do Stuart Hart, onde ele fala sobre a estrutura do valor sustentável. O que traz nesse modelo? A sustentabilidade das práticas agora, não é de uma prática, é das práticas. Então, eu tenho uma prática que trabalha, né, o operacional e trabalha a parte interna da empresa, tá vendo? Então, ela visa o quê? Se é operacional interno, ela reduz riscos e custos e ela busca excelência operacional. A maioria das organizações estão com práticas aqui, ó. Depois, se eu estou trabalhando mais o estratégico e numa atuação ainda interna, é em inovação e reposicionamento, ainda interno, né? Agora, se eu vou para o externo significa o quê? Fornecedores, parceiros, clientes, comunidade, sociedade. E nesse externo, eu estou trabalhando melhoria com esse foco operacional, eu estou buscando o quê? Reputação e legitimidade, segundo esse modelo. Mas se eu estou trabalhando com essa turma e com a visão estratégica, eu estou trabalhando o quê? Sustentabilidade, excelência em sustentabilidade, rota de crescimento, tá certo? Então, essa é a lógica, né? Vamos ver como é que funciona? Prática de brainstorm. Aonde ela atua? Se eu tenho uma prática de brainstorm com foco operacional, então eu marquei isso aqui, ó, foco operacional, tá certo? Se essa prática de brainstorm, quem participa dela é toda a empresa e parte de fornecedores e parceiros, legal, ela está trabalhando aqui, ó, nesse quadrante, tá vendo? Agora, se eu tiver uma outra prática, né? Prática de obtenção de lições aprendidas, por exemplo, né? E se nessas lições aprendidas, quem participa é só o pessoal interno, então eu estou trabalhando aqui, ó, buscando a parte de excelência operacional,
né? Se eu tenho uma prática relacionada à inovação, né? Então, de prática de melhores ideias, né? Tem algumas empresas que adotam essas práticas, né, de melhores ideias. Então, ela capta a ideia de qualquer um da empresa, tem um grupo de análise, esse grupo de análise verifica se essa ideia é implementável, se for implementável, essa pessoa que deu a ideia ganha uma premiação. Então, beleza, então essa seria uma prática nessa dimensão aqui, né? Então, eu orientei uma dissertação que o rapaz fez no Inmetro, né? E na área que ele fez a pesquisa, ele identificou muitas práticas aqui, ó. Aí ele foi pontuando assim com as bolinhas, tá vendo? Ele foi pontuando as práticas aqui. E identificou umas poucas aqui, umas duas aqui, e nenhuma aqui, nessa área que ele atuava. Então, significa o quê? Nessa área que ele atua, tínhamos em torno de 48 práticas aqui, né, nessa dimensão, e umas duas práticas aqui, nessa dimensão. E zero práticas aqui, e zero práticas aqui. Significa que nessa departamento que ele atuava, ele estava focando mais no interno. Tudo bem, de repente era o caso mesmo, então está perfeito. Então você tem que avaliar, né, até onde você está caminhando e se tem esse balanceamento, tá certo? Outros exemplos de práticas. Bom, além da prática de brainstorm que eu citei, né, existem várias outras, né? Aqui eu só um relato de algumas delas, né? O que é prática, primeiro? Tem que entender o que é prática. É um conjunto de atividades, ó, organizadas de forma sistêmica. Então, várias atividadezinhas e, no final, chega a um resultado. Elas são replicáveis e elas são compreensíveis para todos, tá certo? Então, na hora que eu registro uma prática, ela significa que hoje tem um início, meio e fim, ela é replicável e todo mundo entende como esse processo vai funcionar. É uma prática, tá? Bom, existe a prática do coach, aí também eu teria que sistematizar isso, né, dentro da organização. Normalmente o coach funciona como líder de uma equipe, né? Para quem gosta de filmes, né, assistam aquele filme Coach ou Treinador, que é bem nessa linha, né? Então, aliás, o nome coach, né, veio daí, da parte esportiva, né? Então, o coach é uma prática de desenvolvimento da sua equipe, né, onde você pode colocar, por exemplo, 3 metas de negócio e 3 metas individuais, né, e acompanhar e suportar essa equipe para poder atingir essas metas, né? Então, seria um exemplo de prática. A outra é a mentoria. A mentoria é normalmente uma pessoa mais sênior, em que essa pessoa mais sênior, ela faz o processo de aconselhamento para outros executivos na organização, né, para o seu desenvolvimento na carreira. Então, a mentoria normalmente é no nível mais de executivos, gestores, né, para o desenvolvimento de carreira. Isso dentro da organização. Não quer dizer que mentoria você não possa ter fora, né? E o coach? O coach é mais do seu gerente imediato, né? Seu gestor imediato, né? Tem também o tutor. O tutor, eu até nem coloquei aqui, mas eu vou anotar aqui, ó, tutoria. A tutoria significa alguém mais experiente que está orientando uma determinada pessoa, não precisa ser, e não é, normalmente, o seu chefe imediato, mas alguém que tem um know-how sobre uma determinada área de conhecimento e tutoria, né, ou se orienta, né, dá dicas e ensina, né, a essa pessoa. Normalmente, nos cursos, né, de ensino à distância, tem o tutor, que é esse papel, né, de auxiliar, né, o professor,
junto ao aluno. Páginas amarelas é um relato aí, uma descrição de atividades que você executa ou vem a executar. Então, ali são explicitados os seus conhecimentos, as suas competências e que tipo de práticas você já alimentou no sistema para que outros possam utilizar. Então, a gente chama de páginas amarelas. Esse nome veio daquele nome antigo, né? Das listas telefônicas, lembram? Que tinha lá páginas amarelas, onde a pessoa ia lá buscar, onde é que tem um encanador, onde é que tem um eletricista, né? Então veio daí. Comunidade prática são criadas com um fim específico, né? Para desenvolvimento de soluções dentro de uma determinada área. Então tem comunidade prática na área de turbina, né? Então a turma que conhece do assunto ou que não conhece, mas lida com, não conhece plenamente, mas lida com esse tipo de produto, né? Então, ele participa para aprender ou levar demandas, né, para os especialistas. As comunidades de prática são muito boas para soluções de problemas. As lições aprendidas, eu até já comentei aqui, né, são também a gente precisa estruturar de forma sistêmica, né, o que é uma lição aprendida, para que dentro de uma comunidade prática eu consiga registrar e que outros possam acessar e utilizar uma lição aprendida, né? Uma lição aprendida pode vir a ser uma lição implementada depois de virar um padrão, né? Ou seja, o que é a lição aprendida? Eu estou executando um projeto, executei uma atividade não tradicional, não prevista, vamos botar assim, né? Deu certo. Opa, beleza. Então, essa prática, né, ela vira uma lição aprendida, que vai para um grupo de análise, e nesse grupo de análise pode ser transformada em lição implementada, tá bom? Outro exemplo de prática, Action After Review, muito utilizado na área militar, né, e veio incorporado para dentro das empresas. O que é isso? É um grupo de implementação de um projeto, nesse caso da empresa, né? Então, o que é feito? Esse grupo analisa, planeja a implementação do projeto. Após a primeira rodada da implementação desse projeto, esse grupo se reúne e verifica o que era previsto acontecer, o que aconteceu de fato, o que foi mandatório, fundamental, né? O que ocorreu para que essa diferença acontecesse? O que eu tenho que fazer na próxima ação? Então, isso veio da área militar, né? Nas forças-tarefas, né? Onde tinha uma ação uma missão a ser cumprida, e a cada ação o grupo se autoavaliava, né? E avaliava o que deu errado, né? O que tem que fazer para corrigir, tá bom? O Delphi, a metodologia usada para captura de conhecimento de especialistas, né? Se você for consultar aí na internet, você vai ver a metodologia Delphi, ou Delphi, né? Ela normalmente utiliza um grupo de especialistas, né? É muito boa, mas tem uma característica que ela demanda um certo tempo, porque são 3 rodadas de questões, né, para esse grupo de especialistas até chegar no consenso. Então, demora um pouquinho. O KDD, né, que surgiu efetivamente em 2005, né, o KDD, descoberta do conhecimento em base de dados, e a identificação de padrões, né, a partir da base de dados. Muito utilizado, né, hoje em dia, na identificação de padrões de consumo, né, fraudes em cartões de créditos, em consumo, visando maximizar vendas ou evitar fraudes, certo? O que significa isso? O Datamine e o TextMine são ferramentas que a gente usa para o KDD, né? Ele visa o quê? Identificar um padrão. Então, tipo assim, uma fraude está para acontecer. Por quê? Eu já analisei milhares de casos de fraudes e verifiquei que, antes da fraude acontecer,
tais fatos ocorriam. Então, fato 1 ocorreu, fato 2 ocorreu, opa, pode ser uma fraude. Então, eu dou um stop ali e evito a venda, né? Tipo, a pessoa tem um padrão de compra. Então, de repente, surge uma compra num valor acima do que ela normalmente compra, num local que ela nunca foi. Então, nesse caso, o sistema vai bloquear, porque foge ao padrão, né? E pode ser uma fraude. Não é que seja, mas pode ser. O outro é a parte de análise de redes sociais. É bem interessante, tem uma aula só sobre isso, né? Onde a gente analisa as redes sociais e verifica como ela pode nos ajudar, identificando potenciais líderes, identificando a inovação, corretores de informação, formadores de opinião, competências, conhecimento, tudo a partir dessa análise de redes. É muito interessante essa ferramenta aqui. Tem várias hoje em dia, né? Mas essa ferramenta. Bom, aqui só para ir fechando, então, essa parte, né? Só para lembrar alguns pontos, né? Tipo, taxas de transferência de conhecimento, a gente tem que saber que quando nós estamos trabalhando com informação, eu mandei um texto para você, eu mandei um e-mail, um WhatsApp, a taxa de transferência de conhecimento é muito baixa, né? A riqueza desse conhecimento é muito pouca. Quanto mais eu caminho na direção do tácito, ou seja, do conhecimento de pessoas, né? E esse conhecimento em cima de conhecimento já estruturado, né? Isso aqui aumenta em muito. Por isso que a socialização é a melhor forma de você transferir conhecimento, né? Melhor forma em termos de volume e riqueza desse conhecimento, tá certo? Bom, então fica aí o dever de casa, né, para vocês. Identificar uma prática de gestão do conhecimento que possa ser utilizada na sua atividade atual, né? Então, vocês vão identificar essa prática e vão me relatar, tá certo? Identificar o ganho. Quanto é que você ganha com a implementação dessa prática? Então, vocês vão identificar a prática e o ganho que vocês vão ter com essa prática. Então, pessoal, muito obrigado, né? Espero que tenha sido proveitoso e até a próxima aula, vamos dizer assim, né? Tá certo? Muito obrigado.